Olá, meus amigos, muito bom dia. Deixa eu aumentar aqui o som para ficar um áudio legal para vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui a esse nosso canal. Eu me chamo Gleice Alves, sou advogada, então, para quem está chegando agora, é um prazer conhecê-lo. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui à frente desse canal já há pouco mais de 2 anos, né? Tratando do tema planejamento patrimonial e sucessório executado através de holding familiar, tá? Por que dando uma ênfase para a holding familiar, gente? Porque que ela é a nossa queridinha, né? Não porque ela seja o único instrumento de trabalho com o planejamento sucessório, longe disso, mas certamente é o instrumento mais complexo, é o que exige mais da nossa atenção, é o que tem mais implicações tributárias, societárias, empresariais, familiares, então, por isso, ela requer um pouco mais da nossa atenção. Então, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito, seja duplamente bem-vindo aqui a mais um vídeo, tá? Se você está chegando agora, clica no sininho de notificação, faz sua inscrição, deixa seu like se você gostar desse vídeo, tá? E nos acompanha aqui nas nossas redes sociais para mais conteúdos sobre o tema. Lembrando, gente, pré-inscrições do curso Holding Familiar do Zero, que está na 6ª turma, estão abertas, ok? Previsão da abertura da turma, primeira semana de julho de 2023, ok? Então, se você já estava aí aguardando, né? A gente tinha muita gente perguntando, né? Doutora Gleice, turma. Estamos com a 6ª turma aí prevista para a primeira semana de julho, ok? Então, Gleice, como é que eu faço para ter acesso? Como é que eu faço para ter mais informações? Nos acompanhe aqui nas redes sociais e faça a sua pré-inscrição. Gente, lembrando, a gente está na 6ª turma, sempre foi da mesma forma, tá? A gente libera a abertura das inscrições sempre com bônus especiais, sempre com descontos especiais na inscrição, tá? Mas para você ter acesso, você tem que fazer a sua pré-inscrição e entrar no grupo VIP do WhatsApp. Gente, sua pré-inscrição só está concluída se você entrar no grupo VIP do WhatsApp, tá? É um grupo silenciado, não é um grupo que a gente vai ficar perturbando vocês ali com um monte de coisa, mas você precisa fazer a sua pré-inscrição, tá? Qual é a finalidade disso? Muito simples, você ter acesso aí a todos os bônus antes da abertura das inscrições aqui na internet. Como os bônus são limitados, se você estiver no grupo, obviamente que você tem mais chances de ter acesso aí a todas essas vantagens, ok? Mas vamos lá, gente, vamos ao vídeo de hoje. Estamos aqui, ó. O colega trouxe uma pergunta, gente, falando sobre domicílio fiscal de eleição na holding familiar. Tem live aqui no canal falando sobre isso, né? Temos temas ensinando como fazer um domicílio fiscal de eleição na holding familiar, gente. O cliente pergunta muito sobre isso, tá? Isso é algo bem característico aí dos clientes. Gente, eu vou dar um ajustezinho aqui no áudio porque eu tô com medo de ficar baixo para vocês, tá? Acho que agora vai ficar melhor, tá? Vamos lá. Então, o que que acontece, gente? Isso é uma pergunta muito comum. E por que isso? Né? Gente, porque o cliente, por exemplo, eu sempre proponho ao cliente, eu sempre trago para o cliente a possibilidade lícita de ele fazer um domicílio fiscal de eleição, com base lá no artigo 127 do CTN, ele poder fazer, construir uma holding, por exemplo, no estado do Amazonas, mudar o domicílio fiscal dele para lá, tá? A gente vai já adentrar aqui um pouquinho nisso, mas na live eu trabalho melhor essas questões e de onde vem essa história de ter que mudar o domicílio do cliente, não só da holding, tá? E aí, mas nunca fiz, não porque eu nunca tivesse sugerido, ou porque isso desse qualquer tipo de problema, de forma nenhuma, mas é porque o cliente muitas vezes não quer. Tá? A gente sabe que o Brasil tem dimensões continentais, né? E o cliente fica temeroso, ele diz assim, doutora, eu não quero não, porque se de repente der qualquer problema, eu não vou bater em Manaus para resolver isso, né? Às vezes o cliente está no Rio Grande do Sul, às vezes está no Rio Grande do Norte, não está ali na região norte, que seja próximo, então o cliente não quer, né? E aí eu sempre ofereço, mas por uma opção dele, ele prefere não prosseguir e prefere muitas vezes fechar um domicílio ou um domicílio fiscal de eleição no estado vizinho ao que ele já tem, já está domiciliado, porque é mais fácil, né? E em algumas situações não, nem vale a pena.
ele prefere ficar onde ele está domiciliado mesmo, tá? Mas a dúvida é o seguinte, o colega colocou assim, sou do estado do Ceará, vou criar uma holding, tenho que criar uma empresa no Ceará e outra com endereço fiscal no Amazonas? Vamos lá. Gente, isso é uma das técnicas que é utilizada com cofre, com veículo, com sobe, com desce, com operacional, com isso, com aquilo. Eu não trabalho com essas estruturas, tá? Deixando muito claro, eu não trabalho com essas estruturas. Gleice, por que você não trabalha com essas estruturas? Porque eu entendo que elas vão dar problema em algum momento. Entende? E aí, entendo que a jurisprudência não aponta de forma satisfatória para trabalhar com essas estruturas, tá? Existe uma tendência de que elas sejam consideradas fraude fiscal, né? E aí, gente, como o patrimônio não é meu, é o patrimônio do cliente, então a nossa atenção, o nosso cuidado, a nossa responsabilidade, ela é dobrada e, por que não dizer, ela é triplicada, né? E por que isso? Porque a conta não vem para a gente, né? A conta vai para o cliente. Então, na hora que a conta vem para mim e o patrimônio é meu, eu faço o que eu quiser. Faço o que eu quiser, eu constituo 16 células, se eu quiser. Como disse uma amiga minha, eu não faço só as células, eu faço um corpo humano inteiro, né? E coloco o meu patrimônio para lá, para cá, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, porque sou eu que estou fazendo, a responsabilidade é minha, o patrimônio também é meu. Se der qualquer problema nessa estrutura, quem responde sou eu. Aí tá confortável, né? Tá tranquilo, né? Tá suave. Mas quando a gente está tratando do patrimônio do outro, quando a fatura não chega para nós, chega para o outro, e nós estamos no exercício na nossa profissão, bom, é como eu penso, é como eu me posiciono, a gente tem que ter um cuidado redobrado. Não dá para a gente ser tão, digamos assim, né? Desculpa a expressão, mas é isso, não dá para ser tão aventureiro, né? Não dá para a gente correr risco com o patrimônio alheio, a gente corre risco com o nosso. Então, por conta disso, gente, essa técnica, por ela se mostrar muito frágil em diversos momentos, me preocupa trabalhar com ela, tá? Mas vamos lá, gente, ó. O colega colocou aqui. Vou repetir a dúvida. Sou do estado do Ceará, vou criar uma holding. Tenho que criar uma empresa no Ceará e outra com endereço fiscal no Amazonas? Como é que alguns advogados, alguns contadores, enfim, recomendam fazer essa questão? Vamos lá. Diz assim, não, exemplo hipotético, tá? Você abre uma empresa, não trabalho dessa forma. Vocês vão cansar de me ouvir falar isso nesse vídeo. Eu não trabalho dessa forma. Vamos lá. O cliente constitui, por exemplo, no caso do exemplo aqui, uma holding no Ceará, coloca os bens dentro dessa empresa no Ceará. E ela é denominada cofre, digamos assim, né? E aí o que é que acontece? O cliente vai, abre uma holding no Amazonas, tá certo? Integraliza capital social com dinheiro, e aí começam os problemas. Muitas vezes essa estrutura ela é recomendada ser aberta no papel. Integraliza com dinheiro e está lá, consta na contabilidade, mas o dinheiro não consta de fato. Então a gente tem que atentar para essas coisas. Pô, eu não fiz uma operação real, eu fiz uma operação de papel, então, primeiro, não estou dizendo que é isso que o colega está colocando, eu estou respondendo a pergunta, né? E trazendo algumas coisas que às vezes a gente vê aí sendo divulgada na internet. Então, vamos lá. Você colocou lá, você fez uma empresa, você integralizou com dinheiro o capital social dessa empresa, tá? E aí faz a doação de cotas no Amazonas, ok? Faz a doação de cotas, reserva de usufruto, né? Monta toda a estrutura no Amazonas. Veja, os bens estão no Ceará, numa holding no Ceará. E aí, depois de feita essa doação de cotas com reserva de usufruto, concluído o planejamento patrimonial e sucessório, essa holding do Amazonas, que está lá com dinheiro integralizado no seu capital social, ela vem e compra essa empresa sediada no Ceará, e aí você passa a ter os herdeiros, donos da empresa do Amazonas, que, por sinal, acaba se tornando a dona dessa empresa sediada no Ceará, onde estão todos os bens. Então, você tem uma estrutura vertical aqui, em que você tem aqui uma estrutura de uma holding pura, né, que ela tem como objeto social participação no capital de outras sociedades, você tem uma holding raiz aí, digamos assim, né, e aqui foi feito planejamento sucessório,
e aqui, na verdade, estão os bens. Qual é a finalidade disso? Né? A finalidade principal disso é você trazer essa estrutura, essa doação de cotas para livrar os critérios de avaliação da base de cálculo do ITCMD. E por que isso? Porque nessa holding pura aqui, ó, você integralizou com dinheiro. Quando você olha a contabilidade dessa empresa, é para ter dinheiro. Contabilmente terá dinheiro. Conta capital social. Exemplo hipotético. Aqui no Ceará, você integralizou os bens pelo valor histórico da sua declaração de R, ok? Então, você integralizou, vamos colocar que o valor final do patrimônio é 5 milhões, mas você integralizou a valor histórico, ficou lá a 1 milhão. Então, você tem lá 1 milhão de capital social integralizado, contabilmente, conta capital social, 1 milhão de reais. Perfeito? 1 milhão de reais. Ok. Aí, se você for fazer doação de cotas, né, a depender do critério de avaliação, muitas vezes vai submeter a um levantamento de balanço para trazer os ativos a valor presente e determinar o patrimônio líquido dessa sociedade. Se essa operação for feita, que é como deve ser feito, viu, gente? Como deve ser feito, o patrimônio líquido ao final vai estar o quê lá? 5 milhões, ok? E aí vai ser o critério de avaliação dessas cotas para efeito de doação. Na hora que eu integralizo com dinheiro a 1 milhão, lá no Amazonas, eu tenho a contabilidade dessa empresa não tem outros bens, ela só tem dinheiro. Perfeito? E aí tá lá, conta capital social, 1 milhão. Patrimônio líquido dessa sociedade, 1 milhão. Aí os contadores, né, de repente, vai ser 1 milhão, porque a gente tem que avaliar isso. Ok, mas vai ser muito próximo, porque essa empresa acabou de nascer, ela não contraiu obrigações, ela ainda não adquiriu direitos na ordem civil, então ela está lá, acabou de nascer, ela tem 1 milhão de reais na conta bancária, ela tem 1 milhão de reais do ponto de vista fático, 1 milhão de reais na conta capital social, considerando aí o balanço dessa empresa, ok? E aí o que acontece? É feita a doação de cotas. Por que é feita a doação de cotas antes da compra? Porque fazendo isso, eu livro os critérios de avaliação. Tem outro ponto. Mesmo que eu avalie lá no estado do Amazonas, vai ter que ser verificado patrimônio líquido, mas qual é o patrimônio líquido? É dinheiro, é 1 milhão. Aí o que acontece? Faz a doação de cotas, depois, aí veja bem, essa empresa no Amazonas tem 1 milhão, essa empresa no Ceará tem capital social de 1 milhão, é feita a compra de cotas com o encontro de valores, 1 milhão aqui, 1 milhão aqui, é feita a compra e venda pelo valor histórico. Como é uma compra e venda feita pelo valor histórico, não está sujeita às avaliações estatais, e aí você concluiu o planejamento através da utilização de uma empresa no estado do Amazonas. Gente, onde é que está aqui o ponto máximo de atenção? Primeira coisa, o artigo 155 da Constituição fixa como critério como critério espacial para a ocorrência do fato gerador do ITCMD no caso da doação ou da transmissão causa-morte de bens móveis, o domicílio do doador. O domicílio do doador, ok? E aí, Gleice, qual é a implicação disso? Gente, de nada adianta, eu não estou nem entrando nas questões de ordem de possível verificação de fraude fiscal, mas de nada adianta, abrir uma empresa no Amazonas e fazer toda essa movimentação se o domicílio do doador estiver sediado no estado do Ceará. Porque é o domicílio do doador que vai fixar a competência para verificação, apuração, enfim, do ITCMD na doação de bens móveis. E lembrando sempre, gente, cotas sociais são bens móveis, ok, gente? São bens móveis, certo? Então, nesse caso aqui, não há necessidade disso, eu vou depois falar um pouco mais sobre isso, né? Mas qual é a questão? Se o cliente estiver sediado no estado do Ceará, acabou, ele pode doar nos 26 estados mais Distrito Federal. Qual é o domicílio do doador? É Ceará? Pouco importa onde está constituída a holding dele. Ok? Em que pese, por exemplo, nesse caso aqui, que o colega colocou Amazonas e Ceará, ele está sediado lá no estado
Ele está domiciliado no estado do Ceará e a holding foi aberta no estado do Amazonas. Ele doou cotas no estado do Amazonas. Gente, onde é que vai passar o aditivo da junta? Na junta comercial do estado do Amazonas. Por quê? Porque a empresa está sediada lá. Ok? Então, as pessoas confundem isso. Para efeitos de processamento administrativo, é no estado do Amazonas. Mas isso não tem o poder de fixar o domicílio e, portanto, a competência de apuração e verificação do ITCMD no estado do Amazonas. Por que isso? Porque a regra é clara, como diria Arnaldo César Coelho. A Constituição diz que é no domicílio do doador, tá? Então, gente, lembre sempre disso. É doação de cotas, domicílio da holding. Não é ou, é cumulativo, é adicional. O domicílio do doador tem que coincidir com o domicílio da holding, e esses dois domicílios têm que ser no domicílio fiscal de eleição, gente. Senão, não adianta. Não adianta, tá? Então, é a gente casar as coisas, tá? E aí é onde mora muitas vezes o problema. Às vezes o cliente não quer mudar seu domicílio fiscal para o estado do Amazonas, porque ele não quer, gente. Ele não quer, ele tem medo, ele fica preocupado. Não, doutora, mas será que isso pode? Será que isso não pode? Em que pese o artigo 127 do CTN traga essa possibilidade aos contribuintes, né? Mas às vezes o cliente não quer. Em outras situações, gente, ele não pode. Ele não pode. Mas, Gleice, como assim ele não pode? Vocês querem ver um exemplo de uma situação que ele não pode, que vai saltar aos olhos que houve aí uma possível fraude fiscal? Exemplo, o cliente eu tive uma situação assim, o cliente é servidor público, certo? Ele é médico e ele tinha um vínculo com o estado X da federação. E ele queria, porque queria ir para o Amazonas. Queria, assim, ele queria ir para o estado do Amazonas de todo jeito. E eu dizendo a ele, olha, como é que o senhor é médico, servidor da Secretaria de Saúde do Estado X, o senhor recebe seus vencimentos pela Secretaria do Estado X, porque o senhor é médico, tem inclusive duplo vínculo, tem 2 escalas de plantão nesse Estado X, mas o senhor está sediado no Estado do Amazonas. Domiciliado, desculpa. Domiciliado no Estado do Amazonas. Entende? E tem um detalhe aqui. O senhor vai mudar domicílio para o estado do Amazonas. Tá certo. Aí, o estado aqui está te pagando a escala de plantão. Veja, o estado está pagando ao servidor por uma escala de plantão que ele está comparecendo, tirando com ponto eletrônico, colocando o dedo, mas ele está dizendo a esse mesmo estado, para livrar uma doação de cotas, que ele está sediado, domiciliado, morando no estado do Amazonas. Gente, entende? Então, tem situações, gente, que são incompatíveis e a gente precisa demonstrar isso para o cliente. É diferente, muitas vezes, quando você tem estados limítrofes. Então, por exemplo, todo mundo sabe aqui, né? Ou a maioria sabe, eu fui durante muito tempo servidora da saúde, né? Lá no município de Natal, eu era servidora do município de Natal como farmacêutica, eu exerci brilhantemente aí durante 15 anos, morro de saudade. Gente, às vezes eu sonho que estou de plantão, vocês terem uma ideia de como eu tenho saudade. Amava muito, né? Mas não dava, depois de um tempo, não dava mais para conciliar aí o direito com o cargo público, né? O direito acabou me absorvendo muito e eu pedi exoneração. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque era muito comum, eu tinha amigos farmacêuticos, por exemplo, que tinham escala de plantão em Natal e em João Pessoa, porque era muito próximo, né? Então as pessoas estavam ali, navegando entre 2 estados, né? Exercendo efetivamente suas atividades, né? Do mesmo jeito, gente, pessoas de João Pessoa que moravam em João Pessoa e tiravam escala em Natal, né? E indo um pouco além, gente, eu não estou falando só de farmacêutico, não, eu estou falando de enfermeiro, de médico, de fisioterapeuta, diversos profissionais da saúde que tiravam escalas de plantão regular nas 2 capitais, porque é pouco mais de 120 quilômetros de distância, né? Então, era muito perto, né? Então, vejam que em algumas situações isso de fato é possível, né? Mas entre, por exemplo, né, exemplo hipotético, Minas Gerais e Amazonas já fica complicado. Rio Grande do Norte, Amazonas, Ceará, Amazonas. Então, se for esse o cenário, alerta, tá? Gleice, pô, mas você deu uma dica aí, né?
bacana, será que não dá para a gente fazer isso, encampar essa técnica? Olha, há quem faça isso, né? Há quem trabalhe com essas questões de forma muito tranquila, né? O ponto de atenção que eu sempre trago em relação a isso é que, olha, você já pode constituir a empresa diretamente no estado do Amazonas, você não precisa dessa segunda estrutura lá. Você já pode constituir diretamente no estado do Amazonas, mudar o domicílio fiscal do seu cliente para lá, fazer a doação dentro do estado do Amazonas, apurando em 2%. Gleice, mas eu quero o máximo de eficiência. Se eu puder deixar o cliente pagando 0,000 alguma coisa, cuidado com isso. Eu sempre vou fazer uma live, dependendo do tempo que você já está aqui, dá uma procuradinha aí no canal, de repente essa live já está disponível, né? Falando sobre o aprimoramento das técnicas de fiscalização que o fisco utiliza hoje para olhar as nossas operações tributárias. Gente, a gente vive um Big Brother tributário. Não se enganem com isso. Talvez o fisco não esteja avançando sobre você, porque talvez você não esteja na faixa de fiscalização. Entende? E aí, o que é que pode acontecer com essas estruturas? O estado do Amazonas que está lá recebendo TCMD, gente, ele não vai falar nada. Ok? Ele não vai falar nada. Mas o estado do Ceará que está aqui, verificando, a depender do nível de investigação tributária do fisco, ele pode chamar você para prestar esclarecimentos e dizer assim, olha, mas espera aí, deixa eu entender aqui. Você fez uma doação lá, depois essa empresa de lá comprou a daqui? Cadê a efetiva transferência de valores? Essa empresa realmente tinha 1 milhão de capital social integralizado? Cadê o depósito que foi feito numa conta em nome da empresa de 1 milhão? Porque a contabilidade está aqui, mas e o cara crachá? Entende? Cadê a transferência de valores aqui? Dessa compra e venda de cotas? Realmente foi comprado? Ou foi uma estrutura maquiada só para evitar o recolhimento de TCMD no Ceará? Entende? Porque o que acontece? O Ceará vai cobrar o ITCMD aqui. Ele vai dizer, olha, pouco importa se você pagou no Amazonas. Você deveria ter pagado aqui. Então, você vai pagar aqui. Ele pode te autuar. Se você tiver como comprovar que, de fato, a operação foi lícita e ela realmente aconteceu, você pode ser autuado no Ceará. E aí, o que você vai ter que fazer com o estado do Amazonas? Não vai adiantar você dizer que já pagou lá. Vai dizer, olha, quem paga mal, paga 2 vezes. O fisco cearense vai dizer isso. Paga aqui, depois você se resolve com o Amazonas. Aí você vai questionar o Amazonas. A Amazonas vai dizer o quê? Não, você já pagou aqui. Não foi você que trouxe seu domicílio para cá? Não tem nada a ver se o Ceará te autuou, não. Você resolve isso lá no estado do Ceará. Olha o tamanho da bronca. Então, gente, não adianta a gente querer não pagar nada, gente. Não existe transmissão patrimonial de altos volumes, de nenhum volume, na verdade, a menos que esteja ali dentro das faixas de isenção, não existe essa história de a gente fazer essas grandes movimentações patrimoniais, gente, pagando zero ou quase zero. Cuidado com isso. Cuidado com essas estruturas que pesam muito a mão, tá? Às vezes o que você vai economizar para o cliente é 10 mil a mais. Desculpe, é 10 mil a menos, é 20 mil a menos. Poxa, doutora, mas é 20 mil a menos. É 20 mil que, se ele for autuado, vai virar 80 rapidamente. E aí ele vai virar para você e dizer, doutora, se eu soubesse disso, eu tinha pagado os 20 lá atrás. Né? E a pior coisa que você pode ouvir do cliente é isso. Então, atenção para essas estruturas. Então, não há necessidade, pode abrir diretamente no estado do Amazonas, mudando o domicílio fiscal do seu cliente, senão não adianta nada, você não vai arrastar a competência para o estado do Amazonas, muda para lá, faz a doação de cotas. Vamos fazer as coisas como devem ser feitas, que aí a gente evita problema futuro para a gente e para o cliente. Se você não assistiu minha live falando de que as holdings estão na UTI, não coloque a sua carreira na UTI, ok? Se você não assistiu, assiste lá, você vai entender do que eu estou falando. Tá bom, meus amigos? Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigada pela sua audiência aqui no nosso canal. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like. E voltando, gente, pré-inscrições abertas para o curso Holding Familiar do Zero, nossa 6ª turma. Não perca mais esse voo. Clica aqui abaixo na descrição, tá? A página de pré-inscrição, faz sua pré-inscrição. A turma vai abrir no início de julho com bônus especiais, mas só se você estiver no grupo VIP, ok? Eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau, tchau e muito obrigada.